José na prisão. Moisés escreveu em Gênesis 39, 40, 23. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele foi morar na casa de Potifar, onde estava indo muito bem com suas tarefas diárias. E Potifar viu que o Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que ele fazia. Assim, José ganhou a simpatia de Potifar, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. A partir dali, por causa de José, o Senhor abençoou a casa de Potifar e tudo o que ele tinha. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. Segundo relatos da Bíblia, José era um homem de boa aparência e simpático. E após algum tempo, a mulher de Potifar começou a cobiçar José. E um dia ela disse: "Venha comigo, José, vamos para a cama", e José recusou, dizendo: "Por favor, escute. O seu marido não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me colocou como responsável por tudo que lhe pertence. Assim, nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que eu quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra o meu Deus?" Mas, todos os dias ela insistia e sempre chamava José para deitar-se com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Porém um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho, e nenhum empregado estava ali. Então ela o segurou pela capa e disse: "Venha, José, vamos para a cama comigo", mas ele a rejeitou e correu para fora, mas a sua capa ficou nas mãos dela. Quando notou que, ao fugir, ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: "Vejam isso. O hebreu que o meu marido trouxe para dentro da nossa casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto." Ela guardou a capa até que Potifar retornasse para casa. Aí contou a mesma história: "Esse escravo hebreu, que você trouxe para a nossa casa, entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto, e ele correu para fora de casa, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só a maneira como o seu escravo me tratou", disse ela a Potifar. Quando ouviu essa história, Potifar ficou com muita raiva e chamou José. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. E colocou José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os 2 e mandou que fossem postos na cadeia que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram sonhos. E cada sonho tinha um significado. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: "Por que vocês estão tão tristes hoje?" E eles responderam a José: "Cada um de nós teve um sonho, e não encontramos ninguém que saiba explicar o que esses sonhos significam." E disse José: "É Deus quem nos dá a capacidade de explicar os sonhos. Por favor, me digam o que vocês sonharam." Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho. E disse: "Sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei,
espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. E disse José: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei, como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e por favor tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, assim me ajudará a sair desta prisão. A verdade é que me tiraram à força da minha terra e me trouxeram para o Egito, e mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir parar na cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse a José: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. E José lhe explicou: o seu sonho quer dizer o seguinte: os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito para eles. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei, e mandou que o padeiro fosse executado. Porém o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. A Bíblia não diz quantos anos José ficou preso. Sabemos apenas que ele ficou na prisão por mais 2 anos após o copeiro de Faraó ter sido libertado.